possível aumento da demanda doméstica e a redução da oferta de gado em função do início do ciclo de retenção de matrizes devem colaborar para cenário de preços mais firmes no mercado do boi gordo. As exportações brasileiras de carne bovina fecharam 2018 com volume 11% superior ao registrado em 2017. O resultado representa o maior volume já embarcado pelo país, que o consolida como o principal exportador mundial da proteína. A oferta de milho deve subir na temporada 2018-2019 no Brasil. Alta nos preços do cereal nos últimos meses e ao rápido semeio da soja na primeira safra contribuem para este cenário. E veja também o fechamento do mercado pecuário desta segunda-feira. Tudo isso agora no Mais Pecuária. Em 2019, com o novo governo, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento passou a agregar também outros setores, entre eles a aquicultura e a pesca. O novo secretário do setor conversou com nossa equipe e destacou alguns pontos referentes ao Ministério. De Brasília, Catarina Martorelli. O Ministério da Agricultura ganhou o status de superministério ao agregar novos setores, entre eles aquicultura e pesca. O país tem 8 mil quilômetros de costa marítima e cerca de 12% de toda a água doce do planeta. Mas o peixe nunca teve a mesma importância se comparado a outras proteínas, como frango e carne. O brasileiro come hoje cerca de 10 quilos de peixe por ano, quando o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é o dobro, 20 quilos. Isso tem a ver com o mau aproveitamento do potencial do país. Segundo especialistas, existem dois entraves grandes. Um é o licenciamento ambiental, porque cada estado tem uma política diferente, e o outro é a burocracia. São necessários anos para conseguir a cessão do uso de águas. O novo secretário de Pesca do Ministério tomou posse na última quarta e disse que quer transformar essa realidade. Ele acredita que o fato de a pesca agora pertencer ao MAPA já é um grande pontapé para o crescimento do setor. Organizar, saber o tamanho real que nós temos. Eu costumo brincar com o seguinte: se hoje o Bill Gates, que é considerado um dos homens mais ricos do mundo, chegasse aqui e falasse assim: olha, eu te dou $1 bilhão a fundo perdido se você me disser o número de pescadores no Brasil, o número de aquicultores e o número de barco. Nós perderíamos esse $1 bilhão porque nossa base de dados realmente está bagunçada. Então, nosso objetivo é organizar a nossa casa, que é a aquicultura e a pesca em todo o Brasil. Catarina Martorelli para o SBA. E projetos de lei que tramitam na Assembleia Legislativa de São Paulo, referentes ao agronegócio, devem ser apreciados ainda em 2019. Entre eles, os que proíbem o embarque de gado vivo e o da criação de animais em sistema de confinamento. E sobre essas propostas, nossa equipe em São Paulo conversou com o presidente da Comissão de Agricultura, deputado Itamar Borges. Deputado Itamar, o senhor foi um dos lutadores para evitar que fosse proibido a exportação de gado vivo. Mas, como homem que preside a Comissão de Agricultura da Assembleia de São Paulo, o senhor tem outros projetos contra o agronegócio que prejudicam o agronegócio. Como o senhor pretende cuidar disso daqui para frente? Muito difícil o próximo ano? Acho que todo ano é um desafio novo. Nós temos projetos de diversas autorias que tramitam na casa que vêm contra, na verdade, a boa resposta e o bom resultado que o agronegócio dá para a economia, para o emprego e para a renda. Desde projetos com relação à aplicação de defensivos, de pulverização, de tentativa de proibir ou limitar a produção da indústria, até a própria tentativa de acabar com a exportação do boi vivo no estado de São Paulo. Dentro desse contexto, foi importante que acontecessem os debates que aconteceram esse ano, porque o setor, de um modo geral, tem feito alguns encontros e com a nossa participação de parlamentares, os atuais e também os novos que vão chegar na Assembleia e nos acompanhar na próxima legislatura, no sentido de debater a criação de um
uma frente parlamentar voltada para o agronegócio paulista, na defesa, no suporte técnico, na construção de propostas e políticas públicas e no alerta e no enfrentamento a temas que vão contra aquilo que o agro tem de mais importante, que é o emprego, a renda e os bons resultados que ele traz para a nossa economia. Aí estão envolvidas praticamente todas as entidades, Sociedade Rural Brasileira, o Departamento do Agronegócio da Fiesp, setor da pecuária, setor da citricultura, da avicultura, da suinocultura, todo o setor sucoenergético, todo o setor envolvido e debatendo uma construção de um trabalho para que, após a posse de 15 de março da Assembleia Legislativa, dos novos deputados e dos que se reelegeram, como é o nosso caso, possamos então começar uma nova atuação com bastante olhar, somado àquilo que já acontece, seja através da comissão que eu presido, seja através das frentes parlamentares já existentes, para que possamos fortalecer ainda mais a defesa e o apoio ao agronegócio paulista. Entre os projetos que são considerados prejudiciais ao agronegócio, qual o senhor destacaria que está na Assembleia e o senhor pretende levar a debate, discutir e impedir? São vários, esse do boi vivo continua lá, não foi votado ainda, espero que ele não entre na pauta, mas se entrar que nós possamos derrubá-lo. Temos projeto que limita a produção na verdade você limita a produção de laranja, por exemplo, para a indústria, que ela só pode produzir 20% produção própria. O poder público não pode interferir na atividade econômica no intuito de atrapalhar. Eu costumo dizer que muitas vezes o produtor não precisa de ajuda, ele precisa que não atrapalhe. E nós precisamos estar muito atentos a isso. Tem um projeto que você acompanhou também, é aquele de proibir o confinamento no estado de São Paulo, um absurdo. Você acabaria com um setor importante da economia e eliminaria outros como a avicultura, etc. Então, nós temos que estar sempre muito atentos, porque a hora que você menos espera surge algum projeto que possa vir contra, na verdade, aquilo que é a boa prática de você estimular e não burocratizar a produção. E no próximo bloco você vai saber como fechou o mercado financeiro nesta segunda-feira, direto de São Paulo. Não saia daí. Não importa a distância, não importa a circunstância. Onde o agronegócio estiver, lá estaremos nós juntos, buscando a melhor informação, a melhor imagem por todos os caminhos e destinos, levando oportunidades ao telespectador e aos produtores rurais de todo o país, de norte a sul, de leste a oeste, mostrando a produção, a riqueza que brota das plantações e se espalha pelas pastagens, a tecnologia, os avanços do campo e principalmente a luta, a lida diária, o cotidiano dos homens e mulheres que fazem do agronegócio um dos setores que mais contribuem para a economia brasileira. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Olá para você que está acompanhando a programação do Canal do Boi. Às 7 horas da manhã, nesta terça-feira, estarei com você no ar no Bom Dia Produtor, trazendo destaques do agronegócio. E nesta edição você vai acompanhar a situação da cana-de-açúcar, da safra da cana-de-açúcar no Brasil. Também traremos as cotações atualizadas para o mercado do boi gordo e também as atualizações do mercado financeiro com a abertura da sessão desta terça-feira. Tudo isso e muito mais você confere no Bom Dia Produtor a partir das 7 horas da manhã, no horário de Brasília, aqui no Canal do Boi. Expandimos! Agora o Canal do Boi também está na NET e Claro TV, canal 190. Isso é sinal de bons negócios.
De volta, agora são 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Vamos de previsão do tempo. Choveu bastante durante o fim de semana entre o sul e o sudeste do país. Mas agora o tempo voltou a ficar firme e as temperaturas subiram novamente. Em Paranapoema, no Paraná, a máxima chegou a 33 graus nesta segunda-feira. Em São Paulo, na cidade de Guapé, tivemos mais de 36 graus. Maria Clara, esse calor vai continuar no centro-sul do país e a chuva? A expectativa é de instabilidades atuando pela região sul ao longo dos próximos dias. Já temos muitas nuvens carregadas, as imagens de satélite mostram muita nebulosidade pelo estado gaúcho, Uruguai e também parte da Argentina. Isto por causa da formação de uma nova frente fria que vai avançar e traz mais uma vez condições para mudança no tempo, especialmente na região sul. Os índices de água no solo seguem elevados por causa da passagem da última frente fria e a expectativa é de acumulados de mais de 70 milímetros em grande parte do estado gaúcho entre 8 e 12 do mês de janeiro. O tempo fica mais instável e com chuva pontual nestas áreas mais claras do estado gaúcho até o estado do Paraná e grande parte aqui do sudeste e do centro-oeste do Brasil. A frente fria não consegue avançar até o estado de São Paulo, provoca chuva no máximo aqui na região sul do estado paulista e nas demais áreas, principalmente interior do estado de São Paulo, Paraná e estas áreas do sudeste não devem receber uma chuva significativa. O segundo período, que vai de 13 a 17 do mês de janeiro, não tem mais instabilidades atuando pela região sul. Tem apenas pancadas de chuva isoladas, típicas de fim de tarde, que não trazem um volume tão significativo. Apenas 15 milímetros entre o estado gaúcho, Santa Catarina e parte aqui do estado do Paraná. Áreas aqui da região central também não recebem um volume significativo e no máximo 5 milímetros em 5 dias, com destaque para temperaturas bastante elevadas neste período. O último período, de 18 a 22 do mês de janeiro, ainda temos uma condição de pancadas típicas de verão, com exceção de áreas aqui do Rio Grande do Sul, onde as instabilidades são um pouco mais intensas e devem trazer chuva de até 30 milímetros acumulados. Isso vale também para a faixa leste de Santa Catarina, mas de uma maneira geral, o estado do Paraná, sudeste do Brasil e parte do Mato Grosso do Sul será bastante prejudicado pela falta de chuva ao longo dos próximos dias. Com a missão de liderar em soluções inovadoras para uma pecuária sustentável. Desde 1964, trabalhamos diariamente buscando entender os desafios da pecuária e propor soluções com foco na produtividade e lucratividade do setor. Em 1984, estimulados pela Embrapa, caminhamos ao encontro do progresso da pecuária intensiva no Brasil. Com o início dos confinamentos no país, surgiu a necessidade de mecanização do trato. E, para ajudá-los a fazer a diferença, lançamos a primeira linha de misturadora de ração total da América Latina. Iniciou-se então um ciclo contínuo de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. A confiança na marca Casale é resultado de um contínuo trabalho com dedicação e transparência, sendo nosso maior objetivo o de apoiar e entender nossos clientes, pecuaristas e técnicos do setor. Conte conosco. Casale, as melhores soluções para a pecuária. Agora, destaque para o mercado financeiro. O dólar sobe nesta segunda-feira para surpresa de quem esperava a continuidade de baixa. Vamos até São Paulo com Walter Puga Júnior, direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Puga, como se comporta o mercado financeiro nesta segunda-feira? Boa noite para você. Boa noite a você, boa noite a todos. Bom, o que ocorre é que ocorreu uma surpresa, né? O fato é que nós esperávamos a continuidade de baixa do dólar, isso vinha ocorrendo, lentamente é verdade, mas vinha ocorrendo. O dólar chegou a operar hoje abaixo de R$ 3,70, chegou a R$ 3,69, mas não foi o que ocorreu no final do dia, não. No final do dia, o dólar subiu para R$ 3,73 mais 40 aproximadamente, lembrando que
caiu mesmo, chegou a ceder a R$ 3,69. Agora, o que acontece é que os investidores estavam cautelosos durante o dia de hoje, depois do otimismo da semana passada, né? Vale lembrar que na semana passada o dólar teve desvalorização de 4,15%, ou seja, nós tivemos uma baixa para o dólar que entusiasmou, aliás, quem trabalha com agronegócio e quem pensa aí numa possibilidade de bons negócios lá na frente. Mas ocorre que o dólar voltou a subir, não só frente ao real, subiu frente a outras moedas de países emergentes também, enquanto o mercado aguarda as negociações entre Estados Unidos e a China que ocorrem hoje e amanhã. O que se espera é que pelo menos um esboço de um acordo seja anunciado nos próximos dias, né? Muito difícil um acordo entre China e Estados Unidos, um acordo mais profundo, mas um acordo pelo menos já balizando algum direcionamento para os próximos dias. O que importa nesse movimento é o que vai ocorrer com a economia americana, porque segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está mais fácil agora obter um acordo com a China, porque a China está com a sua economia fraca. Mas, de outro lado, vale lembrar, a China tem como reserva cambial mais de 3 trilhões de dólares. Muitos títulos, né, que podem garantir aí um trabalho mais calmo da China nos próximos meses. Portanto, não é tão simples assim uma negociação. De qualquer maneira, sentados à mesa de negociação, isso pode alterar o comportamento do dólar. E por quê? Porque se espera já uma preocupação com a desaceleração não só da economia mundial, mas também da economia americana. E isso traz, a princípio, preocupações em relação ao câmbio. Resumindo, o dólar voltou a subir, subiu frente a uma cesta de moedas também, há preocupações em relação à taxa de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil, para combater qualquer alta do dólar, o Banco Central continua atuando no mercado, viu? Vendeu hoje mais de 13.400 contratos de swap cambial tradicional, que é uma operação sofisticada no mercado financeiro, né, que equivale, na verdade, à venda de dólares no mercado. Ou seja, despeja dólares no mercado, despejou hoje 2 bilhões e 680 milhões de um total de quase 13 bilhões e meio de dólares que vence em fevereiro, ou seja, rolou essa dívida. Se mantiver esse ritmo de venda diária, né, de 13 mil contratos, talvez faça a rolagem de quase 13 bilhões e meio de dólares durante este mês. Vencimento que seria em fevereiro. O governo, com isso, tenta manter, ou seja, a autoridade monetária, o Banco Central, tenta manter o dólar sob controle. Mas, lembrando, o dólar fechou em alta hoje, a 13,73 mais 43, subiu mais de 0,5%. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre a evolução dos negócios em alguns dos principais produtos agropecuários negociados no Brasil e no mundo. Eu retorno para Campo Grande. Tá certo, Puga. Daqui a pouco ele volta, então, com mais informações direto de São Paulo. Vamos para um breve intervalo comercial e no próximo bloco, destaque para as exportações de carne bovina em 2018. Nós já voltamos. Atenção, amigos pecuaristas e leiloeiras, muitas novidades e oportunidades para o agronegócio. Não perca tempo. Reserve já a sua data para a nova temporada de leilões pelo SBA, sempre o seu melhor parceiro. Canal do Boi, agora também na NET e Claro TV. Expandimos. Isso é sinal de inovação e bons negócios. MG12 Paredão. É a casa do boi e não da cigarrinha. O MG12 Paredão é o pânico mais produtivo que existe. Chega a produzir até 30% a mais que o Mombaça. É resistente à cigarrinha, inclusive a vermelha da cana-de-açúcar. Com a tecnologia Série Gold, você só precisa de 5 quilos para formar um hectare. O MG12 Paredão apresenta fácil manejo e rápida rebrota. Mais carne, mais leite a pasto. MG12 Paredão. É a casa do boi e não da cigarrinha. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Produtor de leite, conhece algum investimento que pode te dar um lucro de 1000%? Mega Combo Ruminar. Investindo apenas 30 centavos por dia, você pode obter até 3 litros de leite a mais por vaca dia. Na compra do Mega Combo Ruminar com cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde da Ruminar. Ligue 0800 2330 000 ou acesse lojaruminar.com.br. Ruminar, quem usa, indica. Em
2018, uma mobilização de corretores de seguros, de políticos e de entidades como Abraleite e ABCZ conseguiu mudar o seguro pecuário no Brasil. E os corretores de São Paulo continuaram a articulação para que o país tivesse a expansão no uso do seguro pecuário. Uma das responsáveis pelo movimento é a corretora Karen Mattielli. Ela concedeu recentemente entrevista à nossa equipe em São Paulo e destacou algumas perspectivas para este ano. Karen, é um prazer recebê-la aqui, participando da programação do SBA. Vamos relembrar o que ocorreu agora em 2019, quando você, enquanto corretora de seguros, decidiu tomar uma atitude de alertar o governo quanto a problemas com o seguro pecuário. Vamos relembrar essa história? Bem importante relembrar esse fato que é histórico, né, dentro do Ministério da Agricultura. O pecuarista ele sempre buscou pelo seguro pecuário, buscou informações, entendeu os riscos cobertos, mas quando ele acessava, quando ele procurava para contratar a apólice, ele já não tinha o recurso, né, para subsidiar essa apólice, esse tipo de seguro. Para outras culturas sim, mas para a pecuária... Exato, para outras culturas já bem mais desenvolvido, já tem um recurso um pouco mais robusto, não ideal, mas um pouco mais robusto, e a pecuária, ela dividia o recurso dentro da modalidade outros. A gente conseguiu um recurso específico, um carimbo dentro do PSR saiu daquela rubrica saiu outros, do outros, misturado com outras modalidades. Exato, outras modalidades, e a pecuária ela tem um recurso específico, carimbado. Mas não é suficiente, a gente está batalhando para conseguir mais recursos. O que vocês conseguiram em São Paulo? Além da suplementação dos 16 milhões que envolvemos, né, apoio de parlamentares, além da Secretaria de Agricultura do Estado, no final de 2017, a Comissão do Seguro Rural, Sincor, ela participou, junto com outro parlamentar, na conquista de 5 milhões, de modo a suplementar também o orçamento do FEAP, né, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista. Porém, esse recurso ficou contingenciado. Então, nós não pudemos, os pecuaristas e os agricultores não puderam contar com esse recurso. E foi quando a gente descobriu, teve essa informação que esse recurso não iria sair, e centenas de produtores estavam sem proteger as suas atividades. Foi quando a gente resolveu, né, avançar e buscar por apoio para conseguir essa suplementação. Qual é a perspectiva para este ano, agora 2019? Vocês têm alguns objetivos. Sim. O que o Sincor São Paulo e vocês da Comissão Rural pretendem conseguir daqui para frente com o novo governo? Bom, ponto 1, que assim, a comissão ela acredita que a gente parte do princípio que a nova ministra, Tereza Cristina, ela tem um olhar cauteloso em relação ao seguro. Então, isso já é algo que valoriza essa ferramenta, né, de proteção ao agronegócio. Então, isso é algo que a gente já tem um ponto de partida. Em contrapartida, tem uma preocupação na transição do governo. Então, já foram anunciados a redução dos percentuais dentro do PSR, né, que é a subvenção federal. Então, se reduz o percentual, significa que o produtor ele vai assumir uma participação maior no custo do seguro. Paralelo à subvenção federal, a gente tem a subvenção estadual, que ainda a gente não tem a definição. No caso de São Paulo, que é um estado que concede, Paraná também concede alguma Paraná ajuda. também tem o seu percentual, a sua ajuda, e o estado de São Paulo, que é onde a comissão atua, né, ativamente, a gente ainda não tem a definição. Então, se diminui o percentual do federal, diminui o percentual do estadual, quem vai pagar essa conta? Aumenta a conta para o produtor. Ter um mínimo de garantia e segurança. Exato, exato. Então, eu acho que o trabalho, né, da comissão esse ano ele vai ser muito pautado na busca de apoio político para a gente conseguir mais recursos. Mais recursos? Mais recursos. Para desenvolver o seguro rural. Inclusive, Walter, é até um pouco incoerente, né, o percentual que é destinado
a proteger o agronegócio. Então, dentro do plano safra anunciado de 2018, dos 194 bi, né, na ordem de 194 bilhões, somente 380 milhões para subvenção, para proteger o produtor, isso representa 0,2%, em torno de 0,2% somente. É muito pouco. É muito pouco. Bom, você ouviu Karen Machelli. Karen Machelli é coordenadora da Comissão Rural do Sindicato dos Corretores de Seguro do Estado de São Paulo. Agradeço mais uma vez a presença da Karen aqui conosco. Voltamos ao programa. Obrigada, Puga. E as exportações brasileiras de carne bovina fecharam 2018 em 1.640.000 toneladas, volume 11% superior ao registrado em 2017. A informação foi divulgada hoje pela ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. Vamos agora ao vivo à redação do Canal do Boi e quem traz mais detalhes sobre esse assunto é o repórter José Cunha. Boa noite, José. Boa notícia, né? Olá, boa noite a todos. Uma excelente notícia, Renata. O resultado confirma a previsão divulgada em dezembro pela entidade e representa o maior volume já embarcado pelo país, que se consolida como o principal exportador mundial da proteína. Em receita, o valor alcançou pouco mais de 6 bilhões e meio de dólares, o que representa um crescimento de 7,9% frente ao resultado de 2017. Para o presidente da ABIEC, Antônio Jorge Camardelli, o desempenho é fruto de melhorias em todas as etapas do processo produtivo. Em nota, o presidente destacou que isso permite que o Brasil cumpra as mais exigentes regras internacionais, com uma carne de qualidade e competitiva. Ele disse ainda que o recorde também mostra o reconhecimento quanto à qualidade da carne brasileira. Hong Kong e China se revezam como os principais destinos da carne bovina do país. Em volume, Hong Kong liderou com 24% do total embarcado pelo Brasil, somando quase 395 mil toneladas. Já a China foi o maior destino em faturamento, ao representar 22,63% do total, com cerca de 1,5 bilhão de dólares. Outros mercados em destaque foram a União Europeia, Chile e Emirados Árabes. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Renata. Obrigada, Zé. Daqui a pouco ele volta, então, com informações sobre pecuária e também mercados. Bom, e a gente vai de previsão do tempo agora para a região nordeste do país. Maria Clara. O que tem provocado a chuva pontual na região sul do Brasil são instabilidades associadas à zona de convergência intertropical. Pelas imagens de satélite, até conseguimos ver aqui bastante nebulosidade nestas áreas mais ao norte e tem um pouco de nebulosidade também em áreas da Bahia. Além da zona de convergência intertropical, ainda temos um vórtice ciclônico de altos níveis, ou seja, um VECAM, atuando na região e é por isso que formam essas nuvens carregadas em áreas mais ao norte dos estados. A expectativa agora para os próximos dias é que índices de água no solo comecem a aumentar aqui nestas áreas do Rio Grande do Norte até o Maranhão. E com relação à chuva, nestes primeiros 5 dias, entre 8 e 12 do mês de janeiro, a chuva segue bem concentrada aqui do Ceará até o estado do Maranhão, com acumulados maiores do que 50 milímetros. Já nas demais áreas da região, a expectativa é de uma chuva bastante pontual e com baixos volumes acumulados. Se chover, é algo bastante irregular em grande parte da Bahia, apenas 5 milímetros acumulados em 5 dias. No período que vai de 13 a 17 do mês de janeiro, a chuva perde intensidade nestas áreas mais ao norte do Brasil, continua chovendo de maneira bastante irregular nas demais áreas do Nordeste, desde o estado do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, com acumulados entre 5 e 15 milímetros. No período que vai de 18 a 22 do mês de janeiro, ainda chove de maneira irregular pela região, com exceção de áreas aqui do Piauí e do Maranhão, onde a chuva pode ser um pouco mais significativa. Mas, de uma maneira geral, grande parte dos estados recebe pouca chuva até pelo menos o final do mês de janeiro. Obrigada, Maria Clara. Daqui a pouco ela volta com mais detalhes da previsão do tempo para outras regiões do país. Agora vamos de mercado de reposição. Muitos pecuaristas ainda não estão ativos no mercado
e, naturalmente, poucos negócios foram efetivados nos últimos dias, segundo a análise da Scott Consultoria. Em função desta menor liquidez, as referências ficaram estáveis no último fechamento semanal. Conforme vendedores e compradores forem retornando aí aos negócios, a tendência é de que o mercado retome a normalidade. Vale lembrar que em janeiro, sazonalmente, a arroba do boi gordo tende a se desvalorizar em função do menor consumo por parte da população. Isso pode piorar a relação de troca e diminuir o ímpeto de compra dos recriadores e também invernistas. Por outro lado, a maior qualidade dos pastos gera um fator de maior procura por negócios de reposição. Muitos recriadores e invernistas aproveitam a safra do capim para terminar os animais a um custo menor ou preparar os animais para serem terminados em confinamento. Mas olhando pela outra ponta, segundo a análise da Scott Consultoria, o maior poder de suporte das pastagens também garante maior capacidade de retenção dos bovinos pelos vendedores, que tendem a endurecer as negociações. Para quem for negociar a reposição no curto prazo, é bom ficar de olho nessas variáveis. Essa toda foi a análise da Scott Consultoria. Agora vamos ver a relação de troca, então, em alguns estados, de um boi gordo de 17 arrobas e meia com animais de reposição. Começando pelo estado de São Paulo, que já está aí, de Mato Grosso do Sul, perdão, boi magro hoje valendo R$ 1.920, com um boi gordo de 16 arrobas e meia, é possível comprar 1,2 boi magro, 1,5 garrote, hoje cotado, segundo a Scott Consultoria, a R$ 1.600 a cabeça, e a troca também 1,7 pelo bezerro, hoje cotado a R$ 1.370 a cabeça. Agora próxima praça é a Praça do Paraná. Com um boi gordo de 16 arrobas e meia, é possível comprar aí 1,4 boi magro no estado do Paraná, 1,6 garrote e 1,4 bezerro. Próximo estado agora, relação de troca com boi gordo e gado de reposição na Bahia. Com um boi gordo, então, 16 arrobas e meia. Na Bahia é possível comprar 1,4 boi magro, hoje cotado a R$ 1.820 a cabeça, 1,6 garrote e 1,8 bezerro, hoje cotado a R$ 1.400 a cabeça, no estado da Bahia. Intervalo comercial e já voltamos. Fique ainda mais ligado no SBA em 2019. Somos 100% agro. Novos programas e projetos especiais para a divulgação do seu negócio. Lançamentos, promoção de produtos e serviços em formatos exclusivos, sob medida para a sua empresa. Nossos consultores especializados têm sempre a melhor solução para aumentar a visibilidade dos serviços, produtos e insumos que movimentam o campo e geram riquezas para o país. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Proteja seu rebanho com o melhor indectocida. Proteja com Master LP, a ivermectina 4% da Ouro Fino Saúde Animal. Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. Retenção de receita não obrigatória. Eficiência é com Master LP. Muitas novidades e oportunidades de bons negócios aqui no SBA em 2019. Além dos tradicionais leilões de animais selecionados, atrações inéditas na programação e novos leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis rurais e urbanos em todo o país. Entre em contato com a nossa equipe de consultores e saiba como comprar e vender em condições especiais. Com todas as garantias jurídicas dos parceiros do SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Às 18h31, Mais Pecuária de volta. Voltamos a falar agora de exportação, isso porque o estado de Mato Grosso do Sul, segundo novos dados do Ministério da Economia, registrou em 2018 o maior faturamento de exportações. Vamos voltar à redação para falar com o repórter José Cunha, que tem mais informações sobre esses números. É isso mesmo, José?
É sim, Renata. Os valores das exportações feitas pelo estado de Mato Grosso do Sul em 2018 ultrapassaram a casa dos 5,5 bilhões de dólares. Dos 10 produtos que lideram o ranking de exportações no estado e que juntos respondem por 92,4% do total da receita, 8 produtos vêm da agropecuária. No topo da lista está a soja. No ano passado, as vendas da oleaginosa totalizaram quase 2 bilhões de dólares. No entanto, o maior incremento em faturamento foi o da celulose. As vendas cresceram 80,6% na comparação com 2017, saltando de pouco mais de 1 bilhão para 1,897 bilhão dólares. Indo agora para o estado vizinho, Mato Grosso, a cidade de Rondonópolis reassume a posição de maior exportador de Mato Grosso. O município já tinha liderado o ranking no passado, mas nos últimos anos havia sido superado pela cidade de Sorriso. Em Rondonópolis, as exportações durante o ano de 2018 totalizaram 1,3 bilhão de dólares, o equivalente a 12,8% do total de Mato Grosso. Renata. Obrigado, José Cunha, direto e ao vivo da redação aqui do Canal do Boi. Bom, agora vamos de novo para a previsão do tempo, Maria Clara. Nos estados da região norte do Brasil ainda tem bastante nebulosidade espalhada aqui em grande parte da região, com exceção ainda, como vocês me disseram, do estado do Tocantins. Isto acontece por causa da umidade, das temperaturas bem elevadas e a falta de nuvens aqui no interior do Brasil está associado a um vórtice ciclônico de altos níveis, um VECAM, que está pelo nordeste do país. Para os próximos dias, índices de água no solo ainda bastante elevados na maior parte dos estados, com exceção destas áreas aqui mais ao norte, e a expectativa para os próximos dias, de 8 a 12 do mês de janeiro, é de uma chuva bastante distribuída, bem distribuída aqui na maior parte da região. O estado do Tocantins recebe apenas 30 milímetros de uma maneira geral e o estado de Roraima quase não recebe chuva neste período. No período que vai de 13 a 17 do mês de janeiro, a expectativa é de chuva mais concentrada nestas áreas escuras do mapa, entre Acre, Amazonas e até Rondônia. Chove também no interior do Pará e a chuva perde intensidade no estado do Tocantins e não deve chover mais do que 15 milímetros. Agora, no último período de 18 a 22, aí sim a chuva perde bastante intensidade pela região norte do Brasil. Apenas no estado do Acre é que deve chover de uma maneira mais significativa, mas não há expectativa de uma chuva generalizada no período final do mês de janeiro. Obrigada, Maria Clara. E como você viu aqui no Mais Pecuária, o ano de 2018 foi positivo para as exportações de carne bovina no Brasil. O aumento chegou a 10% se comparado ao ano anterior. E a China foi um dos países destaques. Vinícius Souza tem mais informações. Em 2018, as exportações foram destaques do setor de carne bovina do Brasil. A pecuária de corte brasileira demonstrou força ao aumentar cerca de 10% as exportações de 2018, confirmando a posição de liderança mundial. A China aumentou a importação de carne bovina do Brasil em mais de 55%, de acordo com o levantamento do período analisado. Em contrapartida, a Rússia manteve o mercado para carnes bovinas e suínas do Brasil durante parte do ano de 2018 e as importações voltaram a ocorrer em novembro. Apesar do reduzido número de plantas habilitadas após a reabertura, o mercado russo deve ser uma importante opção para as exportações de carne brasileira em 2019. Já o consumo doméstico em recuperação apresentou crescimento ao longo do ano de 2018. No entanto, o consumo per capita ficou abaixo do período pré-crise. Para 2019, a perspectiva é de crescimento, a depender da velocidade de crescimento da economia. No ano de 2018, a demanda e oferta foram superiores em relação ao ano anterior, 2017. O aumento da produção de carne bovina é resultado do número de animais terminados, que foi impulsionado pelo aumento da participação de fêmeas nos abates. Segundo a Rabobank, a produção de carne bovina deverá crescer cerca de 2% e as exportações devem crescer cerca de 4% em 2019. Os produtores de gado têm buscado alternativas para as comercializações de animais, como, por exemplo, as exportações de gado em pé. Este comércio tem representado uma importante opção, o que permitiu acesso a novos mercados como o Irã.
Este comércio deve impulsionar a economia brasileira. Bom, e para comentar sobre essa evolução em 2018 quanto às exportações aí de 10% a mais em relação ao ano anterior, estou aqui com o João Pedro Cuti Dias, nosso analista de agronegócio do SBA. Boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos vocês. O que demonstra isso, esse avanço? Bom, a pecuária brasileira viveu 2 anos de bastante emoções, né? Eu até pediria para colocar a tela dos preços do indicador, porque isso reflete o que aconteceu na pecuária. A pecuária não teve problemas da porteira para dentro, ela teve problema da porteira para fora. Aí sim, aí você teve os desastres que foram aquelas operações midiáticas da Polícia Federal, algumas coisas até exagerando, falando que tinha botado papel no embutido, ou seja, uma série de problemas durante o ano. Vamos dar uma olhadinha, João. A gente tem gráficos para ilustrar. Primeiro, a evolução. A primeira tela é o indicador boi gordo. Vamos saber como fica a evolução. Aí a relação de troca, boi gordo e bezerro. Mas a gente vai com o indicador boi gordo, o gráfico. O primeiro gráfico a analisar, que é a evolução, então, dos preços aí do boi gordo, né? Isso aí. Quando você olha o indicador, você vê o primeiro semestre de 2017, uma sequência de problemas, e culminou com a operação carne fraca. Você teve um embargo de vários países, embargaram a carne brasileira em cima das declarações que foi dada pela própria Polícia Federal. Isso atrapalhou e parou o mercado. Teve momentos em maio que não tinha preço para o boi não tinha preço no Brasil inteiro. Isso eu estou falando em boi gordo, mas se eu falar em bezerro, é pior a situação, foi pior ainda, porque esse trimestre que vai de março a julho, é onde que é a maior concentração de desmama no centro-oeste do Brasil, que é o maior polo criador de gado. Agora se imagina, mercado travado, sem negociação, o que aconteceu com o bezerro? Despencou o preço do bezerro. Aqui no Mato Grosso do Sul, você vendeu o bezerro bom a R$ 900. Com isso, ele desestimulou a cria novamente, porque o bezerro chegou a vender a 1.360 em 2015, veio para R$ 900. Então, o que aconteceu? Aí, novamente, aí o mercado voltou a crescer a partir de julho, começou lentamente a crescer, recuperar o preço médio dele, porém, você teve um aumento de oferta de fêmeas para abate. Que quando o preço do bezerro cai, há uma tendência natural do criador descartar um pouco das fêmeas e não reter as novilhas. Porque em 2015, 2016, aquela figura da novilha engordada, que tinha muito comum pegar a bezerra, recriar e engordar ela com 24, 26 meses, está com 14 arroba, ela diminuiu muito. Por quê? Porque o preço dela valia mais no campo do que no gancho. A partir de setembro, houve um aumento de oferta. Então, isso implicou na necessidade de vender mais carne a partir do segundo semestre de 2017. Vamos dar uma olhadinha, então, no próximo gráfico, que são as exportações brasileiras de carne bovina também, a evolução, né, João? Vamos lá. Essa quantidade, às vezes a gente vê valor de contraditório, não é isso, né? É que quando você vê esses dados aí, é equivalente carcaça, ou seja, carne mais os 30% de osso. Então, nós estamos em 2018 chegando a um número muito bom, melhor que aqueles números lá de 2007, com 2 milhões e 60 mil toneladas, 58 mil toneladas de carne bovina exportada, porque aí está tudo, carne bovina in natura, certo, congelada, corned beef, carne processada, todas essas carnes. O que acontece? Você, nos 2 anos, 2017 e 2018, você teve o primeiro semestre mais fraco. Esse ano, em 2018, foi fraco o primeiro semestre, porque, além de todos os problemas, volta novamente aquela questão, fora da porteira, greve dos caminhoneiros. Parou o mercado ficou 10 dias, 15 dias parado, os frigoríficos não abateram, não transportaram carne, foi um caos no setor de todo o Brasil e também na questão do frigorífico, da questão da carne bovina. O que aconteceu a partir daí? O segundo semestre desse ano recuperou todo o atraso do primeiro semestre e agregou maior quantidade. Nós tivemos 3 meses batendo recorde em cima de recorde. O que estava o mercado acontecendo? Você tinha o grande comprador, que é 10% do mercado em 2017, foi a Rússia. A hora que a Rússia embargou lá em novembro, ela ficou 1 ano praticamente sem comprar nada de carne bovina brasileira. O que salvou a pátria? Foi a participação expressiva do chinês. O chinês começou a comprar mais carne em função de quê? Você tem um aumento de uma classe média chinesa com poder de compra.
os fornecedores básicos da China eram o Uruguai e a Austrália. O Brasil entrou nesse processo. Nós ficamos 2, 3 anos fora do mercado chinês em função daquele caso, daquela anomalia que deu no Paraná de uma vaca ter morrido com sintoma da vaca louca. Porque na realidade não era um outro problema, mas o chinês usou aquilo como argumento para proibir as importações. Em 2014, na época da Copa do Mundo, o primeiro-ministro chinês, o Xi Jinping, falou que ia reativar as compras de carne bovina. Tu vê, em 2014 a 2018, apenas 4 anos, a China se tornou o principal comprador de carne bovina brasileira. Por quê? Porque a demanda chinesa é muito expressiva. Hoje o consumo médio na China é 5, 6 quilos por habitante ano. Se aumentar 1 quilo a mais, Renato, 1 quilo a mais, nós estamos falando de 1.311.000 toneladas. Ou seja, toda exportação do Brasil praticamente se aumentar 1 quilo a mais o consumo na China. O que está acontecendo? A China está comprando mais carne no Brasil. Nós temos um limitante, são 16 frigoríficos homologados para exportar para a China. Tem um número maior para exportar para Hong Kong, mas para a China são 16. A China está passando uma fase complicada do ponto de vista sanitário. Ela está enfrentando um surto de peste suína africana no rebanho suíno deles. Como a carne suína é a principal carne na mesa do chinês, muito acima do frango, muito acima da carne bovina, há uma preocupação no setor governamental chinês, o que vai acontecer em 2019? Porque há um risco de haver uma quebra expressiva na produção de carne de suína. Bom, o que eles podem fazer? Eles vão aumentar as importações de carne suína e o Brasil vai se beneficiar. E também, com essa questão da peste suína africana, vai dar um estímulo para outras carnes, bovina e frango. Frango, o Brasil perdeu um pouco o espaço em função daquela briga que teve com a China e a China botou tarifa anti-dumping para vários frigoríficos brasileiros. Pode ser que eles diminuam a tarifa ou que eles tirem a tarifa. Carne bovina, eles mandaram a missão sanitária em novembro para avaliar 10 frigoríficos brasileiros, mas com o potencial de homologar mais frigoríficos, além dos 10. Eu não tenho nenhuma notícia até agora a respeito dessa missão, mas aparentemente deu tudo certo. Se eles homologarem mais 14, nós passaríamos a ter 30 frigoríficos para exportar para a China. Então, a previsão para 2019 é muito boa. A China está comprando, o Brasil tem condições, a carne nossa é boa, os padrões sanitários atendem, não há nenhum problema. A única questão importante que é bom sempre lembrar, o acordo sanitário Brasil-China estipula que os animais não podem ter mais que 30 meses de idade. Ou seja, esses frigoríficos já habilitados e os que porventura serão habilitados, eles terão que ter um programa de parceria com o pecuarista para que ele produza, tanto macho como fêmea, abaixo de 30 meses. Isso é muito importante que os caras levem a sério, não vão querer dar uma de lei de Gerson e tem 31 meses, não dá, tem que ser 30 meses, porque é um grande cliente que nós não podemos nunca perder. Então, você vê as exportações cresceram, foi o grande sustentáculo para poder escoar o aumento de produção de carne bovina. Até vamos botar o próximo slide. Próximo é a produção brasileira de carne bovina. Em função de que você teve em 2015, olha o gráfico, você vê em 2015, 2016, uma queda na produção brasileira de carne bovina, em função de quê? Da retenção de fêmeas. Fêmeas que poderiam ter ido para o abate ficaram no campo para multiplicação, para procriação, já que o preço do bezerro estava bom. Aí o preço do bezerro caiu, em 2017 uma sequência de erros, aí o que aconteceu? Houve um aumento de oferta de carne bovina. De animais para abate, consequentemente impactou na oferta. Aí nós passamos para 9.550.000 e esse ano para 9.961.000. O que salvou? Salvou basicamente foram as exportações. Foram o grande escoadouro para esse aumento de produção de carne bovina, especialmente em função do maior abate fêmea. O que está se vendo nesse momento? Você vê uma perspectiva de haver um aumento de ano que vem de carne bovina, e nós precisamos de ter o mercado interno, caso o Brasil melhore a economia, nós estamos com um crescimento ridículo, de 1,3 no ano passado. Esse ano, há uma previsão de crescer mais, o governo se fizer o que ele está fazendo, conseguir passar a reforma da Previdência, começar a discutir a reforma tributária, conseguir segurar os gastos do governo, tudo isso, esse pacote econômico vai redundar em quê? Maior número de investimentos, consequentemente maior geração de emprego,
Isso será extremamente positivo, porque nós, brasileiros, consumimos até 42 quilos de carne por habitante ano. Com a crise, com a recessão, isso veio para 32, 33. Ou seja, você tem um espaço de quase 10 quilos por habitante ano que pode ser recuperado. Se for recuperado, esse aumento de produção, associado à questão da exportação, vai ficar taco a taco. Ou seja, você vai ter um aumento de demanda, mesmo com aumento de produção em função do abate de fêmea, não vai ter problema. E se o mercado pagar, remunerar um valor razoável para o pecuarista, muitas vezes ele vai entregar um animal mais pesado. Em vez de vender um boi com 19 arrobas e meia, vai vender um boi com 20, 21 arroba. Não há nenhum problema, desde que bem acabado, animal novo e tal. E você tem hoje, o último relatório do IBGE, mostra bem claro, nesse terceiro trimestre de 2018, um aumento significativo no abate de novilhas, mas bastante significativo. Por quê? Porque você não está havendo retenção de fêmea, você está produzindo um animal de qualidade excepcional, porque na novilha não tem aquela questão que tem no macho. O macho é inteiro, é castrado, é mal acabado e tal. Na novilha não tem. Você pode terminar uma novilha e dar um padrão de carne excepcional. Essa carne que nós esperamos que o Brasil atenda os nichos de mercado interno e também briga no mercado externo com qualidade. Nós estamos até, comentávamos antes da entrada aqui no ar, a preocupação que tem hoje de um fato que aconteceu na China, ou seja, uma grande rede de e-commerce na China, Alibaba, se propõe a vender carne brasileira diretamente ao consumidor chinês. Aí não vai ser carne de capa de contrafilé, vai ser filé, vai ser picanha, vai ser carnes de maior valor agregado. Aí o Brasil faz igual faz a Austrália, faz igual faz a Uruguai ou a Argentina. Carne com símbolo da bandeira dos países lá vendendo, disputando esse mercado. Então, isso será muito bom para a pecuária brasileira. Por quê? Porque vai estimular a cria. Nós mostramos semana passada, né, Renato, a questão do confinamento. Mesmo com essa crise, aumentou o confinamento. E principalmente o semi-confinamento, que é mais democrático, é mais fácil, tem mais gente para poder fazer. É a tendência também. É uma tendência irreversível. Por quê? Porque à medida que há aumento da integração lavoura-pecuária, esse agropecuarista que tem uma soja, depois ele põe uma braquiária, ele consegue fazer um pasto excepcional qualidade na época do centro-oeste, que é a época de seca. Então ele pode botar um coxo e suplementar. Então ele pode engordar 100, 200, 300 novilhas facilmente e ter um preço melhor do que boi em alguns casos. Alguns frigoríficos chegam a pagar mais pela arroba da novilha do que pela arroba do boi. Então, o cenário que nós temos para 2019 é positivo. O que tem que acontecer? Tem que refletir em toda a cadeia, não só na terminação. A terminação é uma parte do processo. Você tem que atuar na cria. A cria está tendo uma vantagem nesse momento, que é a exportação regionalmente. Não é todo o Brasil, mas regionalmente, exportação de animal em pé. Você teve um aumento de mais... Dobrou ano passado. Dobrou, em dólar dobrou. Consequentemente, deve ter dobrado também em número de cabeça. Não tenho ainda o número estatístico oficial, mas aumentou. E também nós estávamos falando que muitos países estão abrindo o mercado para esse animal nosso. Então, o Brasil tem um potencial fantástico. E isso é importante, porque no fato que a hora que o criador tiver um valor melhor pelo bezerro dele, melhor pelo garrote, pela novilha, estimula ele a investir, usar IATF, melhorar a alimentação das fêmeas, fazer um manejo melhor, investir na pastagem, ou seja, a pecuária vai ser beneficiada. A exemplo da suinocultura, que veio 2019, um ano com boas perspectivas, a pecuária também está vendo com boas perspectivas em função desse quadro todo, né, Renata? Tá certo, João. Obrigado pelas informações. Bom, e falamos de exportações de 2018, agora em 2019, na primeira semana de janeiro, do dia 1º a 6 deste mês, com 3 dias úteis, a balança comercial registrou superávit de 1 bilhão e 800 milhões de dólares, resultado de exportações no valor de 3 bilhões e 800 milhões de dólares e importações de 1 bilhão e 900 milhões de dólares. Vamos acompanhar o desempenho, então, dos produtos do agronegócio neste início de mês, começando pela soja em grão. Segundo o MDIC,
hoje divulgado, primeira semana então com 3 dias úteis, janeiro de 2019, a média da soja em grão, média dia 121.300 toneladas, no acumulado chegou a 363.900 toneladas embarcadas. Em relação a dezembro do ano passado, teve queda de 42,7%, em relação a janeiro também do ano passado, teve alta de 70,7% então nas exportações de soja em grão. Dando continuidade, então, no desempenho agora para o milho. Vamos ver como fica o milho. Média diária 216.100 toneladas, no acumulado 648 mil toneladas. Comparação a dezembro de 2018, uma alta de 7,7% e janeiro 57,3% na valorização aí se comparada às exportações de milho de janeiro de 2018. Dando sequência agora no frango, desempenho do frango agora nessa primeira semana de janeiro, com 3 dias úteis, média diária 20.300 toneladas embarcadas, no acumulado 60.900, dezembro de 2018, comparando, alta de 24,4% e na comparação com janeiro do ano passado, 46,1% então de alta no frango embarcado agora nessa primeira semana. Na sequência agora suíno, carne suína, média diária 2.700 toneladas em 3 dias úteis, primeira semana de janeiro, 8.100 toneladas no acumulado do mês, alta de 12,3% e alta de 29%, quase 30% se comparado a janeiro, mesmo período do ano passado. Finalizando agora a carne bovina. Vamos saber o desempenho então das exportações nessa primeira semana. Média diária 6.400 toneladas embarcadas, no acumulado 19.200 toneladas. Se compararmos ao mês passado, teve uma pequena alta de 1,3%. Se comparado a janeiro, ao mesmo período do ano passado, 41%, quase 42%, então, de alta no volume embarcado de carne bovina, agora em janeiro de 2019. Vamos para um breve intervalo comercial e na volta, mercado do milho, do frango e também do suíno, direto de São Paulo. Nós já voltamos. – 2019 chega com muitas novidades e oportunidades no Canal do Boi e Agro Canal. Informações, cotações, análises, programas e entrevistas especiais, oferta de animais, leilões de imóveis rurais e urbanos, parcerias para venda de insumos e serviços. Do campo às cidades, tudo de agro para você. Fique ligado, no SBA sempre é tempo de bons negócios. Tá bom, você investiu em genética. Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes Agromax. É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. De volta com a previsão do tempo, o centro-oeste também segue com chuva irregular e com índices de água no solo diminuindo. Maria Clara, qual a previsão do tempo para os estados do centro-oeste do país? O mês de janeiro segue com chuva bem irregular pelo centro-oeste do Brasil. As instabilidades estão se formando na região sul, mas não conseguem avançar até o sudeste do país e organizar as nuvens mais carregadas pelos estados do centro-oeste. As imagens de satélite mostram um tempo bastante aberto aqui em grande parte da região e com temperaturas bem elevadas nos 3 estados e também no Distrito Federal. Os índices de água no solo estão diminuindo em áreas do oeste da região e devem diminuir ainda mais nos próximos dias. Entre 8 e 12 do mês de janeiro, a chuva é bem irregular na maior parte do centro-oeste, com exceção destas áreas aqui do estado do Mato Grosso, onde o volume é um pouco mais significativo, podendo chegar a 50 milímetros acumulados em 5 dias. Nas demais áreas da região, não chove mais do que 15 milímetros. No período de 3 a 17
7 do mês de janeiro, a chuva perde intensidade até mesmo nestas áreas aqui do Mato Grosso e segue bem irregular pelos estados do Centro-Oeste. São cerca de 5 milímetros na maior parte da região em cerca de 5 dias. Então é uma chuva bastante pontual e com baixos volumes acumulados. No período de 18 a 22 do mês de janeiro, não tem previsão de chuva generalizada pela região e temperaturas ainda bem elevadas, o que vai favorecer a diminuição dos índices de água no solo. Obrigada, Maria Clara. O zebu é uma subespécie de bovinos. Originário da Índia, onde o grande rebanho não tem utilização para abate, o gado foi objeto de diversos cruzamentos em dezenas de países devido à sua adaptação e também resistência. O repórter Vinícius Souza esteve na fazenda Santo Antônio da Conquista conversando com especialistas sobre as características da raça e também do mercado de exportação para o animal. Dentre as raças de corte do zebu, podemos citar o Sindhi, Nelore Padrão, Nelore Mocho, Brahman, Indo-Brasil e o Tabapuã. O zebu constitui atualmente mais de 80% dos animais criados no Brasil, sendo um dos maiores rebanhos bovinos do mundo. Fundamentalmente, as raças zebuínas, as características principais são rusticidade e produtividade. Isso significa que os machos têm libido acentuada, as fêmeas são férteis, com alta capacidade de concepção. Entre as raças de corte do zebu, a que tem predominância no Brasil é o Nelore, cerca de 80% do rebanho brasileiro. Dentro dessa raça existem vários programas de melhoramento genético, como por exemplo o PMGZ, Programa de Melhoramento Genético do Zebuíno, que é desenvolvido pela ABCZ. Esse programa é dividido em 3 etapas zootécnicas: controle de desenvolvimento ponderal, prova de ganho de peso e o controle leiteiro. A coleta desses dados de pesagem e outras mensurações, como perímetro escotal, por exemplo, são enviadas para um banco de dados da ABCZ, que gerencia o PMGZ, e esses dados estatísticos são avaliados e com a avaliação desses dados são feitos os índices, quer dizer, o ASDEPs, a diferença esperada na progênie, o que seria a capacidade dos animais avaliados de transmitir para a descendência as características auferidas nessas mensurações. Outro fator importante está ligado à fertilidade e produtividade. Por esse motivo, o produtor que procura um rebanho fértil deve analisar características dentro do sumário de avaliação para potencializar o rebanho. São critérios importantíssimos para a seleção de um rebanho. Quando você procura otimizar esses conceitos de fertilidade, que traz por consequência produtividade, você tem que analisar idade ao primeiro parto nas fêmeas, tempo de gestação, peso do bezerro a desmame, capacidade de aleitamento dessa fêmea, o score corporal da fêmea na concepção e no desmame do bezerro, e também fatores correlacionados necessariamente, quando eu digo score corporal, a condição física em que ela desmama para poder reconceber. O pecuarista que trabalha com cria também deve ficar atento às características do sumário de avaliação para produzir um bezerro de qualidade. Os programas de avaliação genética, de acordo com os dados estatísticos baseados num cenário de rebanho, podem permitir ao criador utilizar dentro do rebanho dele o que falta ou o que ele precisa naquela conjuntura no cenário do rebanho dele. Dessa maneira, o zebu demonstra suas qualidades e atuação no mercado internacional. O Brasil tem todas as condições de competir e de liderar o mercado mundial de carne bovina, como já lidera hoje. O Brasil é o maior exportador de carne bovina. Vinícius Souza para o SBA. E veja a seguir como fecharam o mercado do milho, do suíno e também do frango. Nós já voltamos.
Diarreia neonatal é uma doença complexa que pode prejudicar o seu rebanho. A MSD Saúde Animal desenvolveu uma vacina para prevenir a diarreia neonatal em bezerros. Rotavec Corona. A vacina é dose única e tem um amplo período de vacinação. O animal fica protegido, se desenvolve e todo mundo sai ganhando. Rotavec Corona é a proteção que seu negócio precisa para continuar crescendo saudável, com mais lucro e rentabilidade. Não importa a distância. Não importa a circunstância. Onde o agronegócio estiver, lá estaremos nós juntos, buscando a melhor informação, a melhor imagem por todos os caminhos e destinos, levando oportunidades ao telespectador e aos produtores rurais de todo o país, de norte a sul, de leste a oeste, mostrando a produção, a riqueza que brota das plantações e se espalha pelas pastagens, a tecnologia, os avanços do campo e principalmente a luta, a lida diária, o cotidiano dos homens e mulheres que fazem do agronegócio um dos setores que mais contribuem para a economia brasileira. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. De volta, destacando o mercado de aves. Vamos ao vivo, direto da redação do Canal do Boi, com José Cunha, que traz mais informações sobre a produção e também a exportação de carne, de frango. Depois de um ano de desafios para o setor, agentes aguardam recuperação em 2019, segundo informações do CPEA. As perspectivas positivas estão baseadas na possível menor pressão dos principais insumos utilizados na atividade, como o milho e o farelo de soja, e na intensificação do escoamento da carne de frango aos mercados internacional e brasileiro. Quanto aos insumos, a Conab indica elevações na produção tanto para o milho quanto para o derivado da soja, o que pode diminuir os preços e reduzir os custos de produção do avicultor. Além disso, a demanda interna deve se aquecer, influenciada pela expectativa de crescimento econômico para o mercado. E para o mercado internacional, as exportações de carne de frango devem registrar elevação de 2,4% em 2019. Em um dos principais países que pode importar carne de frango do Brasil é a China. Isso porque o país e suas relações internacionais poderiam ser a força motriz por trás do crescimento no mercado mundial de aves em 2019, uma vez que o avanço da peste suína africana naquela região, alguns consumidores irão usar o frango como substituto da carne de porco, e isso provavelmente vai levar a um aumento dos preços de frango na China, já que a produção de frango chinês é restrita pela baixa disponibilidade de criação e estoque. Os países que podem abastecer a China estão bem posicionados para beneficiar essa situação, entre eles o Brasil e alguns países da Europa Oriental, incluindo Rússia. Assim eu encerro a minha participação de hoje no Mais Pecuária. Renata. Obrigada, José Cunha, direto e ao vivo da redação do Canal do Boi. Agora vamos direto a São Paulo com Walter Puga Júnior, que traz agora o movimento, as negociações do milho, do frango e também do suíno. Com você, Puga. Olha, o que acontece no mercado de milho é que o milho teve uma forte reação. Vamos lembrar que essa reação começou lá atrás. Na última sexta-feira, os preços futuros do milho alcançaram os maiores valores nos últimos 3 meses. Mas, lógico, não tiveram força aí para romper o que eles chamam, no jargão do mercado, de resistência gráfica, né? As máximas, os valores mais altos não foram renovados. Os preços futuros têm tido correção para baixo, vez ou outra, devolvendo parte dos ganhos recentes. Agora, o que ocorria nesta segunda-feira é que o milho perdia preço lá em Chicago. Nós tivemos um leve recuo lá. O mercado futuro de Chicago trabalhava milho para março a $3,82 por bushel. Caiu, mas caiu pouco, 0,13%. O contrato futuro de milho lá nos Estados Unidos para maio caiu também. Caiu para $3,90 por bushel, mais 50, ou seja, recuou 0,13%. Agora, se nos Estados Unidos os preços tendem e mostram uma leve baixa, não é o que ocorre aqui não.
Só há levantamento negativo para preços de milho na região de Campinas, porque o CPEA baixou a média para R$ 39,17 a saca, ou seja, o indicador CPEA a R$ 39,17 a saca caiu 0,38%. Mas na Bolsa, na B3, Mercado Futuro trabalhou em alta, hein? Alta de mais de 0,5%. Milho para janeiro subiu para R$ 39,71 a saca. E o milho para março também subiu 0,65%, foi a R$ 39,40 a saca. Ou melhor, teve até que um recuo, chegou a operar na faixa de R$ 40,16, mas agora voltou a subir novamente. Agora, o que diz a Bolsa Brasileira de Mercadorias, tendo como referência os corretores espalhados por diferentes regiões do país? Bom, tome nota, porque o milho, segundo os corretores na região de Maringá, ganhou quase 1,5% hoje e subiu para R$ 34,00 a saca. Então, em Maringá, segundo os corretores, em média, R$ 34 a saca. Em Minas Gerais, tanto Uberlândia como Uberaba trabalhavam em alta também de quase 1,5%, segundo corretores da BBM, R$ 35,00 a saca. E em Goiás, na região de Mineiros, recuperação de preço de novo. Depois de cair para 28, sobe para R$ 28,50 a saca. Milho em Mineiros ganha quase 1,80%. E alta também de novo para milho negociado no Mato Grosso. Na região de Sorriso, voltou a operar na faixa de R$ 20,50 a saca, alta de mais de 2,5%. Estabilidade para preço do milho apenas lá na Bahia, na região de Luiz Eduardo, Magalhães e Barreiras, né? Ainda R$ 32,00 a saca. Agora, o que acontece com o preço do frango? Tanto o frango como o suíno tiveram alta hoje, viu? Produtor de frango, segundo, de olho na informação, porque segundo o CPEA, frango, em média, no interior de São Paulo, e eu falo de frango congelado, no interior de São Paulo, R$ 4,51 por quilo. Uma alta hoje de 3,68% quando comparado aos valores de sexta-feira. Isso para o frango congelado. Já para o suíno, tendo como referência a Santa Catarina, a alta é de 0,62%. Suíno vivo, em média, em Santa Catarina, R$ 3,27 por quilo. Uma alta, de novo, de 0,62%, o que traz agora estabilidade para os preços do suíno em Santa Catarina. Agora, tivemos alta também para Minas Gerais. Suíno vivo em Minas Gerais, R$ 3,95 por quilo. Suíno vivo, alta de 0,25%, segundo o CPEA. Então, recuperação hoje no mercado, em média, segundo o CPEA, tanto para os preços do frango no interior de São Paulo, como para suíno em Santa Catarina e Minas Gerais. Há uma alta mais acentuada, tome nota, lá no Paraná, viu? R$ 3,75 por quilo suíno vivo no Paraná, em média, alta de 0,81%, segundo o CPEA. De olho na informação, daqui a pouco eu volto, nós vamos falar de boi gordo. Combinado, Puga, obrigado pelas informações. Você conhece a raça de gado asturiana de Los Valles? A carne apresenta maciez, sabor, menos quantidade de sódio, menos colesterol, menos gordura saturada. Esses são atributos naturais da raça que acabam aí contribuindo com uma alimentação saudável para o consumidor final. Nossa equipe em Mato Grosso acompanhou o abate dessa raça em um frigorífico e o repórter Valdir Pacheco traz os detalhes. Uma raça bovina espanhola caracterizada por animais dóceis com ótima conformação e eficiência reprodutiva. A raça asturiana de Los Valles tem os animais criados dentro de uma cadeia sustentável que respeita o meio ambiente, os aspectos socioeconômicos e o desenvolvimento de uma agropecuária de corte dinâmica, inovadora, que leva a tecnologia desde a fazenda até a mesa do consumidor. Eduardo Grandal, há mais de 15 anos, importa e distribui o sêmen da raça espanhola Rúbia Galega para pecuaristas de Mato Grosso, que atendem exclusivamente uma rede de lojas. E agora lança um novo programa com a raça asturiana de Los Valles. Nós fomos consultados o ano passado por uma outra rede de varejo sobre a possibilidade de realizar de inclusive utilizar o Rúbia Galega em suas redes de lojas, né? Como não é possível devido à exclusividade que nós temos com o Grupo Pão de Açúcar, conversando com o Paulo aqui do Frialto, buscou-se uma nova alternativa, porque ele fará a prestação de serviço para essa rede de varejo. Está vindo uma raça chamada Asturiana de Los Valles, é uma raça da Espanha, do norte da Espanha, da região cantábrica,
uma raça também muito parecida à Rubé Galega, com alto desenvolvimento. Essa raça já foi testada aqui, já foram feitos diversos abates que já comprovam a adaptação do animal, alto rendimento de carcaça também. Nossa equipe acompanhou o abate desta nova raça na planta frigorífica Frialto, no município de Matupá, localizado no norte de Mato Grosso, distante quase 700 quilômetros da capital Cuiabá. De novembro para cá, este é o terceiro lote de abate da raça bovina asturiana de Los Valles, aqui na planta da Frialto, o que comprova um alto rendimento de carcaça, que gira em torno de 59%, e na desossa chega a 82%. É um novo programa de produção que se inicia esse ano, ao redor de 20 mil vacas serão inseminadas, para dar o pontapé inicial nesse ano, e depois é começar todo o trabalho que a gente já faz de sustentabilidade, a parte do meio ambiente, rastreabilidade, bem-estar animal, a parte social, que já isso já faz parte, o projeto já nasce com tudo isso intrínseco, né? Já é lei, né? Esse projeto ele conta somente com sêmen, né? Não pode importar o touro, né? Exatamente. O sêmen ele é a ferramenta fundamental para que a gente possa criar um programa com exclusividade. Se a gente tem animal vivo aqui, todo mundo pode fazer qualquer produção, e isso inibe que alguém valorize esse produto em remuneração, porque se todo mundo tem, por que eu vou pagar mais caro se eu posso comprar ali sendo mais barato? Então é uma cadeia fechada também. A ideia é que a gente trabalhe inicialmente nessas 20 mil vacas, são 6 produtores somente. Esse programa, à medida que ele for crescendo, a gente vai incorporando. Antes de incorporar um novo produtor, a gente tenta utilizar o máximo das matrizes possíveis de cada produtor, para que a gente vá crescendo com toda a sustentabilidade, também com os produtores organizados, e trabalhar com certeza com poucos produtores. Porque um programa desse, ele requer alguns cuidados. O fundamental é que nós precisamos abater animais nas 52 semanas do ano. Não tem como criar um programa para o varejo sem que exista um abate nas 52 semanas do ano, que senão vai faltar carne na gôndola, né? Pecuarista na região, Bento Gonzaga, nos próximos meses vai iniciar a IATF para inseminar sua vacada. E para isso, tem buscado informação da raça e acompanhou o abate na Frialto. Nós fizemos uma viagem para a Espanha para conhecer a raça asturiana do Vale, junto com o Frialto e Eduardo Grandal e outros pecuaristas. E o que nós notamos foi que a raça deles, sendo trabalhada pura há muitos anos, a seriedade que eles estão tendo e a seriedade que vai ser esse tipo de programa no Brasil, claro que nós, PSLM, optamos por entrar também. Eu acredito que esse trabalho vai ser, para nós, pecuaristas, dentro desse programa, muito vantajoso no sentido financeiro da coisa, porque a gente trabalha com a propriedade que adquire, recria e engorda, buscando sempre margem de lucro, que quanto mais produtividade, mais rentabilidade financeira, melhor. Então, esse projeto vem para isso, agregar mais quilo de carne dentro da nossa fazenda, aumentando a produtividade e melhorando o nosso financeiro. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E a carne bovina embalada vem se destacando nos mercados gaúchos. Vamos saber por quê na reportagem de Annelise Nicolodi. O churrasco aos domingos é uma tradição para os gaúchos. E tudo começa pela escolha da carne, geralmente feita com a ajuda de um açougueiro de confiança. Mas nos últimos tempos, essa rotina de ir ao supermercado, perder algum tempo na escolha do que levar para casa, vem mudando. Nós sabemos que isso já é cultural, principalmente aqui no interior do Rio Grande do Sul, mas aos poucos isso vem mudando. Então aquele atendimento tradicional com o açougueiro, ele ainda existe, ele é ainda forte, mas a gente percebe uma mudança para aquela questão mais prática, que contempla também qualidade e um atendimento rápido de produto para o cliente no ponto de venda. A correria do dia a dia, os horários mais limitados do comércio no interior e a praticidade têm feito a procura por carnes já embaladas crescer não só nas capitais, mas também nas cidades menores. E essa mudança no hábito de compra é constatada no espaço cada vez maior
ocupado por prateleiras de autoatendimento, repletas de produtos em porções de diversos tamanhos. Aqui em Panambi, no noroeste do Rio Grande do Sul, a praticidade é tão grande que sabe onde o gaúcho encontra a carne para o churrasco? No posto de combustíveis. Além de atender clientes cada vez mais exigentes, os estabelecimentos se distanciam da manipulação da carne, afastando riscos de contaminação. Uma das tendências é a carne que vem nessas embalagens com atmosfera modificada. Se mantido na embalagem, o produto pode ser consumido em até 15 dias, sem a necessidade de ser congelado. Todo cuidado com a questão sanitária, né, desse tipo de produto. Contempla também as embalagens que hoje nós temos nos pontos de venda, né, carnes com embalagens a vácuo, com durabilidade maior, e também agora, né, a carne embalada numa atmosfera modificada. O que é isso, né? É uma injeção de gás carbônico nesta embalagem, onde ela vai manter o padrão da carne, de qualidade, de sabor, por um período maior. O comprador gaúcho ainda prefere ver o corte sendo manuseado. Mas a praticidade de encontrar carne para o churrasco, até no posto de combustíveis, tem atraído a atenção até dos consumidores mais tradicionais. Sim, pode encontrar cortes tradicionais ou também cortes para churrasco nessas embalagens, tanto a vácuo como na atmosfera modificada. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência, ó meu Rio Grande. Bom, e veja a seguir o fechamento no mercado pecuário desta segunda-feira. Nós já voltamos, não saia daí. Não importa a distância. Não importa a circunstância. Onde o agronegócio estiver, lá estaremos nós juntos, buscando a melhor informação, a melhor imagem por todos os caminhos e destinos, levando oportunidades ao telespectador e aos produtores rurais de todo o país, de norte a sul, de leste a oeste, mostrando a produção, a riqueza que brota das plantações e se espalha pelas pastagens. A tecnologia, os avanços do campo e principalmente a luta, a lida diária, o cotidiano dos homens e mulheres que fazem do agronegócio um dos setores que mais contribuem para a economia brasileira. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. A nossa ligação com os animais é cada vez mais forte. Nós, da MSD Saúde Animal, estamos sempre junto aos médicos veterinários e produtores. Pesquisamos e desenvolvemos soluções para a saúde animal, contribuindo para uma produção de qualidade com segurança. Inovamos para proteger. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. MSD é Merck Sharp Dome. Buscamos inovação todos os dias para entregarmos excelência, com qualidade e produtividade garantidas. E é por gerar grandes resultados que somos o Grupo Facholi, um grupo que inspira confiança. Agora você fica com o fechamento do mercado pecuário, preço do boi gordo e também do bezerro. Vamos direto então, voltamos a São Paulo. Puga. Olha, o que acontece é que nós temos uma movimentação no mercado. Naturalmente, o mercado de carne é mais lento em janeiro e a oferta de gado é que
faz com que tenhamos aí uma variação de preço, né? A oferta de boiada a pasto é que vai influenciar a direção do preço da arroba. Em praças onde há um número maior de animais terminados, as variações devem ser negativas. Isso é muito normal. Agora, o que ocorre com as escalas de abate neste início de ano, né? Segundo o levantamento da Agrifato, as escalas de abate variam de 4 até 8 dias. Em Minas Gerais e Mato Grosso, em média, 4 dias. Minas Gerais e Mato Grosso. No Tocantins, Goiás e Mato Grosso do Sul se aproximam de 7 dias, então escalas já prontas até 7 dias. Em São Paulo, em média, 6 dias. Agora, o que acontece no mercado é que há uma leve retração nas cotações do boi gordo, pelo menos no curto prazo. Hoje, no interior de São Paulo, o levantamento feito pelo CPEA mostra uma queda de quase 1,30% na média dos negócios com boi gordo, né? R$ 152,70 a arroba. Vamos lembrar que na sexta-feira estava a R$ 154,70. Então caiu R$ 2,00 por arroba em média, ou seja, agora a queda foi mais acentuada e neste mês, considerando o levantamento de hoje, boi gordo perde quase 0,5% em janeiro. Agora, o que acontece no mercado futuro não é bem assim não. No curto prazo, sim, perto da estabilidade, a R$ 152,50 a arroba para janeiro. Isso no mercado futuro. Mas para maio, o boi subiu. Subiu 0,10%, já é negociado a R$ 151,85 a arroba. Ou seja, mais uma leve alta para boi gordo no vencimento de maio. Vencimento de janeiro recua um pouquinho, 0,03%. É uma queda pequena, mas no mercado físico, é bom lembrar, boi gordo neste momento tem, pelo menos hoje, teve uma baixa. Agora, o que acontece com bezerro no Mato Grosso do Sul? Bezerro no Mato Grosso do Sul mantém cotação estável, segundo o CPEA. Consolida uma alta aí de quase 4%, já no mês de janeiro, mas mantém cotação, tome nota, olha, segundo o CPEA, R$ 1.274,30 por cabeça. A R$ 1.274,30 por cabeça não tem nenhuma alta em relação à sexta-feira, mas vale lembrar que na sexta-feira houve uma forte recuperação para as cotações do bezerro no Mato Grosso. A alta foi de quase 4,30% no indicador. Bezerro consolida nesta segunda-feira os preços mais altos que nós vimos no levantamento do CPEA na última sexta-feira. E essas são as principais informações até este momento. Eu encerro por aqui minha participação em Mais Pecuária, lembrando que nós voltaremos amanhã ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias com mais informação para você que acompanha a programação do Canal do Boi. É com vocês em Campo Grande. Obrigada, Pulga. Agora você fica com a análise da Scott Consultoria para o mercado boi gordo desta segunda-feira com Marina Zaia. Olá a todos. No fechamento do mercado desta segunda-feira, percebemos que aos poucos o mercado retoma o ritmo das negociações. No levantamento, foi observado que em regiões onde as indústrias estão com escalas de abate mais confortáveis, essas aproveitam o momento para testar o mercado e ofertar preços abaixo das referências. É o caso de sul de Goiás, por exemplo, onde a arroba caiu R$1 frente ao último levantamento do dia 4 de janeiro. Na região, as programações de abate atendem em média 6 dias. Em contrapartida, em regiões onde a oferta de boiadas não acompanha o ritmo da demanda, a ponta compradora sente dificuldade em reabastecer os estoques de carne, conjuntura que pressionou para cima a arroba do boi gordo. Como, por exemplo, temos o mercado de Marabá, no Pará. Por lá, a arroba teve alta de 0,8% e as escalas de abate atendem, em média, em 3 dias. No estado, o volume de oferta ainda está pequeno. Então vamos conferir a cotação do boi gordo, o preço mínimo, a apuração feita pela Scott Consultoria para esta segunda-feira. Lembrando que essa apuração é feita para uma boiada comum. A gente começa pela região sudeste do país. Segundo a Scott Consultoria, não teve alterações em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também Espírito Santo. Ou seja, preços estáveis nesta segunda-feira na região sudeste do país. Agora, a região sul teve alta de 5 centavos no oeste do Rio Grande do Sul e também a alta de 5 centavos em Pelotas, no quilo do boi gordo à vista, então, no Rio Grande do Sul. Região centro-oeste, na sua tela, teve queda de R$ 2,00 na cotação do boi gordo à vista no sul de Goiás e queda de R$ 1,00 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nas demais praças, Dourados, Três Lagoas e sul de Goiás, preços estáveis. Ainda a região centro-oeste,
Alta de 50 centavos no sudeste de Mato Grosso e queda de R$1 no sudoeste de Mato Grosso. Na região nordeste, segundo a apuração da Scott, não houve mudanças nesta segunda-feira, portanto, preços estáveis. E finalizando a região norte, alta de R$1 em Marabá, no Pará, e alta de 50 centavos no sul do Tocantins. E a melhora genética nos animais já não é uma novidade, tanto que só está no agronegócio aqueles que investem em tecnologia. A superprecocidade em touros é uma realidade que poucos ainda entenderam ser um ótimo investimento. Porém, uma fazenda aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mais uma vez saiu na frente, mostrando bezerros de 9 meses dando andrológicos positivos. Confira agora o que a fazenda Calidá faz para ter esse sucesso. Nós vamos dar uma noção exata de diferença entre um tamanho e uma funcionalidade. Vamos falar de precocidade em pecuária de corte. Estou na fazenda Calidá, que fica dentro de Campo Grande e é propriedade do Geraldo Paiva e da Ana Lúcia Coelho Paiva. O Montana aqui está registrando um índice de precocidade, revelando um rebanho extremamente funcional para esse que é um quesito muito buscado em pecuária e que responde por boa parte da economicidade da pecuária. Eu estou ao lado do Luiz Carlos, que é doutor em reprodução, médico veterinário, que cuida desse serviço aqui. Encontrou bezerros com 9 meses dando andrológico positivo. Voltou a fazer em 11 meses também e aos 13 meses também. Como é que foi essa história e o que isso representa, Luiz? A Calidá tem um rebanho muito precoce, né? Que é o primeiro ano de trabalho dessa característica. Na primeira coleta, em agosto do ano passado, de 2017, 2 touros produziram sêmen muito jovens, já congelaram sêmen, já tem fêmeas prenhes deles. Então, quando eles forem fazer 22 meses, tem bezerro nascido desses touros, né? Isso representa uma lucratividade, um ganho genético, um ganho de economia dentro da fazenda sem tamanho. Na segunda coleta, 50% dos touros produzindo sêmen e agora a gente terminou a safra com 76, né? É um resultado inédito a gente chegar numa fazenda e já ter esse nível de precocidade, mas a seleção da qualidade para perímetro escrotal, para gordura, para ganho de peso já era muito forte, então a gente esperava um bom resultado também. E o que o mercado pode se beneficiar com isso? Um macho que entra 1 ano antes na estação de monta, que ele pode ser usado já como pai 1 ano antes, representa um pulo, uma diminuição de gerações sem precedente, né? Se uma fêmea pode produzir filhos precoces aí, 40 filhos, 50 filhos, um touro não tem quantidade de filhos que ele pode produzir. Qual é o impacto isso no rebanho? A gente não pode dizer isso em números ainda, mas se um touro vender 20, 30 mil doses, 50 mil doses num ano e essa genética tiver nessa dose, né, isso é ganho. A precocidade está ligado a ganho de acabamento, a ganho de crescimento. Os animais que são super precoces, eles são ganhadores das outras características também. Tá, para chegar a essa conclusão, como é que você tem a certeza? Como é que a ciência te ajuda nisso? A nossa avaliação é feita com coleta de sêmen, aqui na fazenda 3 a 4 coletas de sêmen sequenciais, com imagens ultrassonográficas de testículo, e o animal precisa estar produzindo com 10% de motilidade, ou seja, 10% de espermatozoides vivos e 50 milhões de espermatozoides totais na concentração. A gente leva isso para o laboratório e vai fazer essas análises lá. E esses animais, quando atingem esse patamar, são considerados púberes. Os touros super precoces são os touros que produzem os filhos mais cedo na estação de monta. Então, se eu tenho uma estação de monta que a concentração de bezerros é no começo, eu vendo o bezerro mais caro. E se eu estou usando super precoce, porque ele já é mais maduro quando ele entra na estação, eu estou ganhando mais dinheiro. Porque eu colocar um touro tardio que vai produzir no final da estação, eu vou vender bezerro mais leve depois. Então é mais um ponto-chave aí de usar a precocidade sexual dos machos. E o Geraldo Paiva é o responsável por essa estratégia junto com a família, junto com a equipe Calidá, de buscar isso. Com que objetivo? Nós temos que buscar rentabilidade na pecuária. E rentabilidade é carne de qualidade em menor tempo. Nós estamos tentando usar essa tecnologia em escala, ou seja, já fizemos agora
E não aos 11 meses, já estamos buscando aos 9 meses. Então a nossa ideia é o seguinte, se nós estamos fazendo um bom trabalho, um trabalho sério, possivelmente as novas gerações são superiores às velhas. Por que não usar os animais antecipadamente com um ano? Se eles se confirmarem, nós estamos dando efetivamente um salto genético e principalmente, se eu estou refletindo em animais superiores, machinhos superiores, eu vou consolidar isso nas fêmeas. Eu entendo que uma boa fêmea possa me dar 9, 10 filhos na sua vida útil. Se eu puder sacar um filho a mais, antecipado, não é lá no fim, antecipado, às vezes é margem de lucro de muito negócio. O legal é que você, antes de ter certeza de que essa característica é predominante hoje no seu rebanho, você está usando isso dentro de casa. Sim, nós temos que desafiar isso e ver os resultados que vão trazer para o meu rebanho, para depois. Tá aí, resultado de sucesso na Fazenda Calidá, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o Mais Pecuária vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, bom início de semana e até amanhã. Fica com Éder Campos com Na Batida do Martelo.